Olá, boa tarde. A gente atualiza agora as últimas notícias do Brasil e do mundo neste sábado, 21 de março de 2026. O presidente Lula discursou há pouco na cúpula de líderes da CELAC, a comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, que acontece em Bogotá, na Colômbia, mesmo sem a presença do presidente Gustavo Petro. Nosso enviado especial, Guilherme Rajão, tem as informações. Guilherme, boa tarde. Como que foi o discurso de Lula agora há pouco? Oi, Isa, boa tarde para você, para quem nos acompanha. Exatamente, o presidente Lula terminou seu discurso há cerca de 7, 8 minutinhos atrás. Um discurso bem forte e que trouxe aí uma série de críticas, em especial ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos Estados Unidos como um todo, no sentido de que o presidente Lula defendeu mais uma vez, né, a soberania dos países da América Latina. Ele, inclusive, usou uma frase muito forte, que é o seguinte: não há nem na Carta da ONU, nem na Bíblia, nada que diga que um presidente pode organizar a invasão de um país a outro. O presidente Lula, mais uma vez, disse que todos os países da América Latina, assim como os países africanos, lembrando que a CELAC 2026 tem a presença também do continente africano neste ano, conhecem muito bem essa realidade de serem roubados, tanto com ouro, prata, citou diamantes, disse que todos esses países conhecem bem o que é ser roubado por países que não entendem sobre soberania de outros países. Esse discurso tem ainda um peso importante, porque o presidente Lula chega a essa cúpula como um dos nomes mais fortes, uma cúpula da CELAC que tem 33 países membros, mas que somente 4 presidentes confirmaram presença. Gustavo Petro, presidente da Colômbia, anfitrião e também presidente da CELAC, e ele não esteve presente durante a abertura oficial. Até agora, Gustavo Petro não chegou ao centro de convenções. E isso, inclusive, vem trazendo aí um cenário de muita insatisfação por parte da comitiva brasileira, que vem entendendo essa falta de presença de Gustavo Petro como uma sinalização não positiva, algo que não caiu muito bem, de fato, para essa comitiva brasileira. O presidente Lula, inclusive, teve seu discurso antecipado. Havia uma previsão de que Petro discursasse, depois ia mandar o Orsi, que inclusive estava discursando agora há pouco, depois o presidente de Burundi e aí depois o presidente Lula. Mas o governo brasileiro ficou tão insatisfeito com toda essa situação que solicitou uma antecipação desse discurso do presidente Lula, que foi o primeiro presidente a discursar. Lula, depois disso, deve sair aqui desse local, não vai permanecer para um almoço que estava previsto, inclusive, com o anfitrião, com Gustavo Petro, afinal, ele ainda não chegou, e aí depois deve retornar à tarde para a cúpula do CELAC, evento principal de hoje, que deve acontecer à tarde, reunindo todos esses chefes de Estado, chanceleres e diplomatas. Mas eu falava um pouquinho sobre a questão de quais presidentes estão presentes, e somente 4 confirmaram presença, que são o presidente do Brasil, o presidente do Uruguai, o presidente da Colômbia, anfitrião, e também o presidente de Barbados. Nós temos essas presenças aqui, e países como Chile, Equador, Argentina, por exemplo, mandaram chanceleres ou diplomatas para para todo esse evento que está acontecendo aqui em Bogotá. Nesse discurso do presidente Lula, vou citar aqui mais algumas outras questões importantes. Ele também citou a existência de uma dívida histórica com o continente africano em função dos mais de 350 anos de escravidão, e afirmou que políticas como lei de cotas do Brasil são importantes, mas insuficientes para recuperar esse passado. Na área econômica, o presidente Lula destacou as questões dos potenciais das regiões, tanto da América Latina como da África, fez um discurso muito forte no sentido de cooperação entre os países, falou bastante sobre a necessidade de reafirmação do bloco CELAC como um bloco de integração entre os países da América Latina, e mais uma vez, ao final de seu discurso, teceu novas críticas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, citando aí as questões como, por exemplo, da Venezuela, da faixa de Gaza e também do Irã, dizendo que os Estados Unidos colaboraram fortemente para que nós tenhamos essas guerras acontecendo, e disse que depois da Segunda Guerra Mundial, esse é o momento de mais conflitos na história que nós estamos presenciando. Portanto, esse foi o discurso do presidente Lula. Estamos aqui na expectativa de alguma fala com a imprensa brasileira, que está aguardando o presidente a qualquer momento conversar conosco aqui em Bogotá. Volto com vocês. Obrigada pelas informações, Guilherme Rajão, direto da capital colombiana.